eu queria falar sobre esse jogo contra o Flamengo, ainda sobre esse jogo contra o Flamengo, e os bastidores revelados pela Corinthians TV. Eu sei que quando o time vence, os clubes, naturalmente, eles exibem os bastidores e a gente tende a se empolgar, né? No seguinte sentido, poxa vida, olha o que os caras falaram e resolveu porque ganhou. Mas quando perde, muitas vezes o cara pode ter tido o mesmo discurso e aí não é utilizado. Eu sei disso. Mas algumas situações me chamaram a atenção. E aí eu queria dividir com vocês, através desse vídeo dos bastidores revelados aí pela Corinthians TV. Envolvimento de alguns jogadores com o clube. De jogadores que recém chegaram. Isso é fundamental. Hugo Souza, impressionante. A forma como ele comemora, indo em direção à torcida, a forma como ele vibra, e o torcedor já percebeu isso, por cada defesa que ele faz, e ele faz algumas difíceis inclusive, e ele vibra como se fosse um gol. Thales Magno chegou ontem. O Thales Magno estava cantando cânticos da torcida no banco de reservas. Tem uma rivalidade, né? Ele foi cria do Vasco, né? E estava jogando contra o Flamengo, mas ele estava, cara. Ele estava numa felicidade com o gol marcado, com a vitória, com o aniversário do clube. Contagiante. Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa teatral para agradar o torcedor, não. O Thales estava, cara, acelerado, aloprado, feliz demais. E isso contagia, né? E aí eu preciso também recorrer a jogadores históricos. O Fagner, ele deu um discurso no final do jogo, que até viralizou na rede social, que é magnífico. O Fagner, que eu já critiquei muito, continuo criticando porque eu sei a bola que ele joga, mas ele foi bem nesse jogo. Ele foi bem. E o Fagner cresce em jogo grande, né? E ele tem muita qualidade, isso é inegável. A gente pode discutir aqui que às vezes ele passa do ponto, até nem está comportado nesse sentido, né, da disciplina, mas que muitas vezes ele ou está fora de forma, ou não consegue correr tanto. Isso é outra coisa. Qualidade, bola, é indiscutível o que o Fagner tem e pode entregar ao Corinthians. Pois bem, ele jogou bem e no final do jogo ele é um dos últimos remanescentes, né, de um Corinthians com grandes ídolos históricos, e ele reúne a galera e fala sobre coragem. Ele usa essa palavra: nós vencemos hoje porque tivemos coragem, e tem que ser assim daqui para frente. Não pode ser menos do que isso, dentro ou fora de casa. Aí ele faz um discurso, né, de que muitos dali já colocavam comida dentro de casa com 10, 11 anos, que saíram muito cedo para dar o sustento para a família. E que o clube venceu aquele dia pela coragem dos seus jogadores. Excelente, porque isso pode realmente dar um gás para o Corinthians daqui para frente, essa virada de chave que a gente está falando. Mas Ángel Romero, o herói, talvez até improvável do jogo, ele discursa antes do jogo. O Romero discursa antes do jogo. Não é que o Romero pediu a palavra no final, do tipo assim, bom, fiz o gol da vitória, então, rapaziada, tamo junto, isso é Corinthians e tal. Ele também fez isso, mas ele fez isso antes do jogo. E aí você percebe como o Romero, por que ele fez o gol? Por que ele estava concentrado a ponto da bola do Garro ir para o Yuri e ele se antecipar e ir lá fazer o gol? Por que ele entrou da maneira como ele entrou, dando caneta, chapéu e se sentindo em casa? Porque ali é a casa dele. Ele é o artilheiro máximo daquele estádio. Mas o Romero entendeu o tamanho do jogo. O Romero, antes do jogo, reuniu os caras e disse: é hoje. Hoje nós vamos ganhar. Nós temos que ganhar. Isso aqui é Corinthians. A gente não merece estar onde está. A gente vai ganhar esse jogo. O Romero reuniu os caras e falou isso antes do jogo. O que aconteceu no jogo? O Ramon escolhe ele para entrar. Quando eu imaginei que isso não ia acontecer, sai o Thales, eu pensei, Pedro Henrique, Giovani e tal, ele chamou o Romero. E o Romero decidiu. Está explicado. Está explicado. As histórias, elas são contadas de forma não linear. Nem sempre é aquilo que a gente imagina, porque assim é a vida, assim é o futebol.
E o Romero, ele tem uma história com a fiel torcida. E a gente pode criticar o Romero por várias questões. Não por falta de vontade, por falta de raça e por falta de amor a esse clube. Então, isso me chamou a atenção. O que vocês acharam? Comenta aqui.